noite, então, senhoras e senhores. Eu sou a Tereza de Almeida Prado, atual diretora cultural. Aqui ao meu lado está o Rodrigo Elcer, o palestrante desta noite, e o Sérgio Magalhães, o diretor institucional do clube. Então, eu vou apresentar aqui o Rodrigo. O Rodrigo ele é formado em administração na USP e ele fundou em 2014 a Stiling Inteligência Artificial. É um case brasileiro de pioneirismo em inteligência artificial no campo linguístico, Natural Language Processing. A gente vai falar sobre isso hoje, né? A sua empresa virou líder na América Latina do mercado de softwares de social media intelligence e foi comprada pela TakeBlip em 2022 com um aporte milionário de um fundo global de private equity chamado Warburg Pincus. Ele é investidor da empresa já desde 2020, esse fundo da TakeBlip, e agora, né, compraram a Stiling. Então, além de permanecer na empresa como acionista e advisor, o Rodrigo também atua como mentor e conselheiro de empresas com expertise nos temas de inteligência artificial, software as a service e desenvolvimento de mercados B2B. Então, nosso bate-papo hoje vai seguir com um roteiro de perguntas. Então, a gente vai selecionar as perguntas e mandar encaixar nos temas, né? Então, Rodrigo, vamos lá. O termo, né, chat, GPT, a gente está vendo em todo lugar, toda hora, e a gente também está se perguntando, né, o que essa ferramenta vai alterar no mundo do trabalho, dos estudos. O que quer dizer chat GPT? Como é que funciona? Conta pra gente. Legal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estive aqui, acho que tinha uns 15 anos para jogar tênis. Uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu acho que eu ganhei. Vamos lá, acho que só antes de começar, de trazer essa resposta, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Quem já usou ChatGPT? De quem já usou, quem trabalha com alguma área que está ligada a isso? Bom, tem um desafio aqui da gente falar de um assunto que é bastante sofisticado. Então, vou tentar ser o mais simples, didático possível. E tentar combinar uma parte de filosofia do que tem dentro desse assunto com aplicação prática. O que é ChatGPT, certo? Para quem nunca usou, né? Para quem nunca usou o ChatGPT, inclusive para quem quiser usar, vocês podem ir na empresa no site da empresa que inventou o ChatGPT, que chama OpenAI, de Artificial Intelligence. Vocês entram no site, vai ter um botãozinho lá para quem quiser testar o ChatGPT. Você pode usar de graça, você se cadastra. Pode usar de graça, ele fica às vezes fora do ar, quando tem muita demanda, você paga $10 por mês, você pode usar quando você quiser depois. A gente vai fazer depois até uma dinâmica demonstração aqui, né, Rodrigo? E o que é o ChatGPT tentando trazer da forma mais simples? Ele é um sisteminha que tem uma cara de chat, que nem o chat do WhatsApp, que nem outros chats que a gente usa, Instagram, etc. E você faz uma pergunta ou dá um comando. O nome que esse comando ganhou chama prompt. Vocês ainda vão escutar falar muito dessa palavra por aí. É o prompt. E o software, ele responde. Ele responde de uma forma que beira a magia. Faz muito sentido. Respostas incríveis. Respostas sobre desde filosofia até como você faz uma redação sobre determinado assunto, como que você escreve um código de computador, enfim... como você faz um poema e por aí vai. Tem várias aplicações, a gente vai falar mais disso. Então, o ChatGPT ele é um sistema que você consegue conversar com uma inteligência artificial e ela te trazer respostas incríveis. Isso é a experiência, né, do ChatGPT. Agora, vamos descer um nível. O que é ChatGPT? Chat, então, é porque é um chat, né? É uma conversa. O GPT, G vem de Generative. Por quê? Porque é uma nova área da inteligência artificial. Não é só agora que a gente está falando de inteligência artificial, já faz um tempo. É uma área que gera texto. É uma tecnologia que está gerando um texto novo. É generativo. E o P já fica um pouco mais complicado, é de pre-trained, porque ele foi pré-treinado. Foi pré-treinado com o quê?
basicamente com o conhecimento inteiro do mundo que está disponível de forma pública na internet. O que eles levaram para treinar isso não é detalhado. Mas eu acho que vale a pena entrar um pouco. O que é esse pre-train, rapidamente, só para vocês entenderem. Legal. Qual foi esse tipo de treinamento que foi feito e exaustivamente para chegar? Perfeito. Então, ele tem esse pre-train, vou já explicar, e o T vem de Transformer. Transformer não é do desenho lá de 1980, 90, que os robôs viram carrinho e etc. Ele é uma tecnologia dentro desse mundo de inteligência artificial que o Google descobriu. O mérito da descoberta veio do Google em 2017, mas o mérito de fazer isso comercial e funcionar foi da OpenAI. Então, o ChatGPT é um produto que usa uma tecnologia que chama GPT, que pertence a uma empresa que chama OpenAI, e que faz parte de um novo mundo que chama de modelos Large Language Models, modelos de larga escala ligados à linguagem. É uma tecnologia que você ofereceu para ele praticamente tudo que está disponível na internet, em formato de texto. E esse dado entra no computador através de vou tentar aqui explicar da forma mais simples possível, que não é simples, de uma rede de processadores que são formados como se fossem neurônios. É uma tecnologia que busca colocar o computador para processar como se fosse o cérebro humano. Cada parte dessa informação, e a gente não sabe qual parte que está em cada lugar, é processado por um pedacinho desses neurônios. Acontece alguma coisa dentro dessa caixa preta. E é uma caixa preta. E isso é muito interessante e muito louco. Porque até hoje a gente sabe que o ChatGPT funciona, mas a gente não sabe como funciona, o que acontece dentro desses cálculos. E sai um resultado. O que é esse resultado? É uma tecnologia que foi feita para completar frases. Então você fala, o presidente do Brasil em 1994 foi. E ele tem uma estatística e ele vai dizer e vai completar essa lacuna com a próxima palavra. É tipo essa previsão de texto do WhatsApp? A tecnologia de previsão de texto do WhatsApp, ela é uma versão mais antiga, usa dessa tecnologia. Agora, quando ele dá essa resposta, que é um pouco do que o Serginho trouxe, a OpenAI trouxe, no processo de criar esse algoritmo, uma etapa onde ele colocou pessoas, seres humanos, a inteligência natural, não a artificial, para dizer se essa resposta é boa ou não. Para dizer... Era basicamente um ranking que ele fala. Criou um ranking, né? Um ranking. Então, para uma determinada pergunta, preenche essa lacuna, ele dá 20 alternativas de resposta e um time vai lá e fala, olha, e na ordem de melhor resposta está aqui, é um ranking de 1 a 20. Essa informação, esse feedback que é dado, né, ele volta para a máquina e ela aprende o que para nós humanos foi a resposta mais satisfatória. E ela se recalibra. A gente está falando de 1 a 20, mas na verdade às vezes são milhões, né, de respostas. Né, são milhões de pessoas dando esse treinamento, são times extremamente qualificados que estão hoje treinando essa máquina. E quando a gente fala, essa área da tecnologia chama Machine Learning, aprendizagem de máquina, junto com o Learning precisa ter um teacher. São Machine Teachers. Então, nova profissão. Então, basicamente é uma tecnologia que ela teve toda essa matemática para entender o que está acontecendo num arcabouço de conhecimento do mundo enorme, preencher frases que, por alguma lógica, são a contento do ser humano. Elas satisfizeram esse time. O mais interessante disso, e aqui talvez assuste um pouco, mas é uma grande verdade, é que nem os criadores do ChatGPT conseguem explicar como que o software chegou dentro dessa resposta. E o que está dentro dessa rede neural. Da mesma forma que a gente hoje não consegue explicar o porquê que a gente fala, o porquê que a gente forma esses textos. Existe alguma coisa que acontece no nosso cérebro, impulsos, que dão esse resultado. E no ChatGPT, o buraco, a caixa preta é igual. Eles conseguem melhorar, eles conseguem saber que se fizer A, depois B, depois C e parametrizar, isso vai dar um resultado satisfatório.
mas o que acontece lá dentro não se sabe. Então, é um fenômeno que foi descoberto. Eu posso entrar em mais detalhe de como que isso surgiu. Começou em 2017, com um experimento que deu certo, e eles foram investindo mais até chegar nessa descoberta de um fenômeno. É que nem se a gente misturasse dois elementos químicos e ele formasse um gás. E a gente vê que formou esse gás. Agora, para explicar o porquê que aconteceu essa reação, ainda a gente não sabe. Isso é a parte... Então, o ChatGPT, até dito por vários especialistas, ele tem um caráter de arte, além de ciência. Como assim? Porque foi uma montagem, uma montagem, uma sequência de elementos que, de um cara, o cientista-chefe do ChatGPT, o Ilya, ele é um dos maiores estudiosos de Deep Learning desde 2014, e ele achou uma fórmula que funciona. Mas qual é a ciência para você explicar exatamente o que está lá dentro? Ainda não se sabe. O que está se começando a especular, tem um cientista conhecido chamado Stephen Wolfram, ele fala, o que o ChatGPT talvez esteja nos ensinando na ciência é que depois de 6.000 anos da invenção da escrita, a gente esteja descobrindo que a escrita ela tem uma matemática por trás, a forma como a gente faz a escrita e o pensamento que leva à escrita. E, em algum momento, entendendo o que acontece no ChatGPT, a gente vai aprender melhor do como a gente fala. Porque, bem ou mal, a gente é um computador, não é uma pessoa, não é um ET, não é, né? Que matematizou, que computacionalizou esse fenômeno de você conversar. Rodrigo, já se fala, inclusive, que a grande tônica não é como responder, né? É como perguntar. Então, cada vez, queria que você falasse sobre isso. Quando você fala o segredo da escrita, né? Saber escrever, saber perguntar, vai ser cada vez mais importante para tirar resultados mais eficientes. E aí, aproveitando, a gente sabe que o ChatGPT já está na sua 7ª, 8ª versão. Muita gente conheceu agora, mas já está há anos, como você falou. Quais são as aplicações que existem hoje, algumas que você possa dizer, em diversos setores, até na questão da educação, que se fala muito, né, e estão querendo agora regulamentar. A gente ouviu outro dia, né, o Elon Musk pedindo para parar um pouco, né, para a gente poder... Queria te falar o que já se enxerga hoje, o que já existe hoje, o que as empresas já estão se aproveitando dessa tecnologia, de que forma? De uma forma bem prática, né? Vamos lá, acho que tentar passar por algumas áreas. Falando de educação, vou trazer um caso que é bem interessante do Karnal, filósofo. Tem um vídeo no YouTube bem interessante sobre ele analisando o ChatGPT. E ele comenta o seguinte: você chega hoje para o ChatGPT e pede para fazer uma dissertação sobre feudalismo, ele faz uma dissertação perfeita que talvez para um aluno de 8ª série ele consiga fazer algo melhor. Agora, o quanto inteligente a gente pedir para um aluno ir, como era antigamente, no Tesouro da Juventude ou na Barça, e copiar o que estava na definição de feudalismo, ou no livro da escola, né? Então, o que está acontecendo hoje em educação? Os alunos já estão usando. Obviamente que você tem aí uma questão de quem tem acesso, não tem acesso, toda uma preocupação em torno disso, para não ficar falando só de uma bolha, mas existe uma parcela de alunos com mais acesso que estão usando. Então, se pedir para fazer uma dissertação, a chance do aluno ir lá, pedir para o ChatGPT fazer e o cara copiar na mão e te entregar escrito já é uma praxe. Isso está fazendo com que os professores precisem repensar como que ele dá os exercícios em sala de aula. E aí o que o próprio Karnal coloca e se então você pedir e falar, vai no ChatGPT e pergunta o que é feudalismo. Vai na biblioteca e pesquisa o que é feudalismo e me traz uma análise tua do que você acha que tem em comum entre os dois textos. Muito mais legal, muito mais inteligente. Então, esse é um exemplo já de como está se repensando, essa tecnologia está forçando os professores a repensar a forma de ensinar, para realmente fazer a gente pensar, dado que tem uma tecnologia que está criando um atalho para a gente. De uma forma bem simples, eu não sei se algum de vocês chegou a ler, toda a comunicação, né, desse papo que a gente está tendo hoje foi feita através de inteligência artificial. Então, aqui tem... O título foi feito pelo ChatGPT. A gente pediu o auxílio do ChatGPT e esse título foi entre as 30 opções, né, que foram dadas.
E a gente colocou aqui na nossa comunicação que vocês viram na entrada e pelo clube inteiro. E essas imagens são algumas das várias imagens que a gente também vai fazer uma dinâmica aqui, o Rodrigo vai falar um pouco, de uma das ferramentas que é o Midjourney, que seria a versão de ilustração, foto, imagem, a versão visual do ChatGPT. Então vamos tratar o ChatGPT como texto, conteúdo, e o Midjourney como uma das opções de imagem. Mas o que vocês estão vendo foi tudo construído por inteligência artificial. Obviamente teve alguém por trás, que é o que a gente fala, né, Rodrigo? Eu queria que você falasse a importância do saber usar e saber perguntar. Agora, acho que só para terminar esses casos interessantes, tem um caso que eu escutei ontem em medicina, que circulou bastante em redes sociais, de um rapaz, se eu não me engano, nos Estados Unidos, tinha um cachorro com uma doença. Ele teve no veterinário e o veterinário deu remédios para essa hipótese de doença e não estava curando o cão dele. Ele chegou no ChatGPT, escreveu os sintomas, o que ele estava vendo, e o ChatGPT deu 3 hipóteses de doença. A primeira hipótese é que o cachorro dele estava sendo tratado e não estava funcionando. A segunda hipótese, o próprio veterinário dele já tinha descartado. Mas tinha uma terceira hipótese. Ele foi em outro veterinário, falando, pode ser isso aqui? Ele falou, talvez pode. Deixa eu te dar o remédio para você dar para o teu cachorro sobre essa terceira hipótese, e o cão foi curado. Uau. Então, existe já um uso, obviamente com bastante moderação e polêmica envolvida, do ChatGPT para medicina diagnóstica. Casos que estão surgindo. Você tem, na parte criativa, né, o Serginho, eu também vim desse mercado, você tem bastante utilização já real no ChatGPT para escrever textos, para revisar textos, para te contra-argumentar texto, se quiser. Se fiz um texto, me dá um ponto de vista oposto desse negócio. E na parte de imagens, eu falei muito, a gente falou muito até agora da parte de texto. Mas acontece que a mesma tecnologia, vamos dizer, o mesmo princípio, com alguns ajustes, eles falaram, se eu estou conseguindo ter esse resultado com texto, com conhecimento inteiro do mundo por trás e um monte de computador processando, e se eu fizer isso com imagem? O que está acontecendo é que a mesma forma de preencher lacuna no texto, eles fizeram a mesma coisa para preencher lacuna em pixels da imagem. E a tecnologia está conseguindo criar imagem, a gente vai ver já como funciona. Então, o mercado criativo, de produção de conteúdo criativo, textual, visual, ele está ganhando um grande aliado hoje, né? Muito bem-vindo para quem está usando isso bem, para fazer coisas magníficas que levaria semanas para você conseguir fazer na mão. Eu queria só inserir 2 perguntinhas aqui da plateia. Aliás, já aproveitando esse número que vocês mandaram no WhatsApp... Deixa eu botar o QR Code aqui de novo, para quem não pegou. Eu recomendo que todos salvem esse número no seu celular, que é o número do cultural do clube. Então, quem quiser ficar a par do que está acontecendo no cultural, é só mandar um alô para esse número, falar, pode me inscrever na lista de transmissão, e aí tudo que a gente publicar no cultural, você vai receber. Então, é útil. Pronto, fiz a propaganda. Mas a pergunta, tem umas perguntas que são pequenas e importantes. Primeiro, se é em todas as línguas isso? Todas as línguas. Inclusive uma tecnologia que, entre outras coisas, descobriram que ela traduz muito bem. É a melhor tecnologia para traduzir texto. E também, como é que fica com os livros que são publicados, ou seja, que não estão na internet? O que aconteceu, inclusive, teve um livro publicado na Amazon, né? E depois, quando descobriram que esse livro publicado ele foi inteiro escrito pelo ChatGPT, tiraram o livro. Não sei se alguém escutou essa notícia. Tem o caso de gente escrevendo livro no ChatGPT, e tem livros que estão saindo, vão vir. Mas, assim, de novo, a gente não tem acesso ainda, a gente não sabe no detalhe qual foi a fonte de dados utilizada pela OpenAI para isso. Então, um pouco para o outro algoritmo da OpenAI que chama DALL-E, que tem a brincadeira com o Salvador Dalí, mas também de DALL-E, que é do robozinho daquele desenho animado da Disney, que é o Wall-E, que é a parte que cria imagens, enfim. Existe hoje uma discussão séria em torno de que imagens que você usou para fazer esse modelo. E aí tem hoje uma corrente, já tem um processo em curso,
nudo ali, por ele estar usando imagens que não necessariamente de quem são os tinham direitos autorais. Na contrapartida, a Adobe, que é quem criou o Photoshop, para quem trabalha com isso, que trabalha com esse software de imagem, acabou de lançar uma tecnologia, mesma tecnologia, só que treinada só sobre a base de imagens com direitos autorais aprovados. E aí essa tecnologia você pode usar. Então, o livro, a gente não sabe de onde vem, mas cada vez mais vão surgir ChatGPTs, ou o nome correto da categoria seria Large Language Models, com bases que foram otimizadas para um determinado fim. A Bloomberg lançou, antes de ontem, um Large Language Model deles, treinado na base da Bloomberg para utilização e otimizado para o mercado financeiro. Rodrigo, a gente estava conversando um pouco antes de começar, e eu acho que, da mesma forma que a gente fala das boas utilizações, né, como você já citou algumas, a gente estava falando, você estava contando do medo, né, que a gente tem sobre as más utilizações, né, e alguns exemplos que você contou ali. Queria que você falasse um pouco também desse outro lado mais sombrio do que vem acontecendo e quais são as preocupações, porque para tudo que é criado, né, e principalmente na parte de tecnologia, a gente brinca que a gente tem o pensamento humano por trás e tem a parte analógica. Sem a parte analógica, nada disso estaria sendo criado. Quais são as histórias e quais são quais são as ameaças? Os dois legumes, né, da mesma faca. Quais são as ameaças que você falou até como que você falou? Deepfakes. Deepfakes. Que acho é que isso? só antes de entrar na ameaça, acho que é legal falar a gente chegou a conversar isso antes do conceito de inteligência artificial. O nome inteligência artificial, e o que eu vou falar agora não é uma opinião minha, é uma opinião que eu me identifico, mas um dos principais precursores do que eu vou trazer é o Garry Kasparov, o enxadrista, é que esse bicho não devia se chamar inteligência artificial. Ele deveria se chamar inteligência aumentada. Porque, no fundo, é uma tecnologia, é uma ferramenta que está a favor de um ou dos seres humanos para amplificar a realização de várias tarefas. O Garry Kasparov aprendeu isso quando ele foi enfrentado lá em 1994, se não me engano, por um computador, e depois de 7 partidas ele tomou uns 5-2, se não me engano. E ele chegou à conclusão que ele não tinha perdido para o computador. Ele tinha perdido para um grupo de cientistas, vários cientistas, que treinaram um modelo a jogar xadrez de uma forma matematicamente perfeita e ganhar dele. Ele falou, opa, não perdi da máquina, eu perdi de um conjunto de homem e máquina. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova modalidade de xadrez que chama Freestyle Chess, que joga homem e máquina contra homem e máquina, e fica justo. E essas pessoas, esses jogadores, ele chamou de centauros, aquela figura mítica meio homem, meio cavalo, e começou a evangelizar esse conceito da inteligência não artificial, mas aumentada. Se a gente escuta hoje o presidente da OpenAI, o Satya Nadella da Microsoft, a gente vai escutar, felizmente, essa mesma corrente de amplificação do potencial humano, é uma simbiose entre homem e máquina, muito mais do que essa figura de uma coisa dotada de inteligência que vai nos substituir. Então, acho que para setar o conceito, né, a gente está falando aqui de uma ferramenta que vai nos fortalecer em muitas atividades e tem muitas aplicações positivas. Agora, existe um lado preocupante dessa história. E esse lado, eu acho que diferente do que aconteceu com redes sociais, que a gente veio discutir os prejuízos das redes sociais 10 anos depois, e atrasado, com vários estragos que foram feitos na sociedade, aqui essa discussão está vindo já na origem, já tem um aprendizado de uma outra... E o que tem se visto? Né? Essa tecnologia, quando você usa a da OpenAI, ou outras comerciais que estão para vir de Google e etc., ela tem um time, como a gente falou antes, que passou por essa curadoria. Tem um time que treinou a máquina da melhor resposta parecida com o ser humano. Tem um time que eles chamam de Red Team, que é um time de hackers que são da própria OpenAI para testar a tecnologia, os limites e todos os tipos de usos malignos que poderiam, maliciosos que poderiam ser realizados lá. E tem um processo também de, como fala, de denúncia de resultados e por assim vai. Então tem um cuidado com isso. Agora, essa tecnologia,
ela cada vez está se tornando mais barata para ser treinada. E na mão de um time com interesses obtusos, ela pode dar respostas bastante assustadoras, se ela não tiver esse filtro. Do tipo, como que eu explodo um prédio? Como que eu faço um código para invadir? Isso tem casos reais na internet que já foram hoje vetados, mas no começo você fala, como que eu faço um código para invadir o login do Windows? E ele escreve o código na linguagem Python. Então, existe uma preocupação legítima. Do que vai acontecer, não é com a OpenAI a preocupação. A própria OpenAI, de uma forma muito transparente, tem trazido assim, olha, eu não sou regulador e nem é meu papel aqui regular, mas eu quero conversar e a gente precisa começar essa conversa. Mas o que vai acontecer com essa tecnologia na mão de grupos terroristas, na mão de hacker ativistas? É sério. A gente deu exemplo também, falando, eu sempre vou para o lado visual, né? Mas também, quem aqui viu a imagem do Papa? Deepfake, é nesse nível, né? O Trump sendo preso. E aí entra no ponto que o Serginho trouxe, a gente estava... O que é verdade e o que é mentira, né? Existe uma área, né, que está usando essa tecnologia de deep learning para gerar imagens e vídeos e voz totalmente sintéticas, artificiais. O nome disso é deepfakes, né? E hoje, com 5 segundos da gravação de um áudio, você consegue clonar uma voz humana. Com poucas fotos, você consegue fazer uma foto de uma pessoa num lugar que ela nunca teve. Então, assim, minha preocupação pessoal, Rodrigo, vocês falam assim, Rodrigo, o que você tem medo, o que te preocupa? Não é os Large Language Models, não é o ChatGPT, é esse assunto deepfake, que é substrato do uso dessa tecnologia combinada. Os deepfakes, eles vão colocar à prova as provas que hoje a gente entende como prova, né? Um vídeo gravado, uma gravação telefônica, uma foto de uma câmera de circuito fechado de televisão, tudo isso hoje é totalmente manipulável. E aí você faz um vídeo de uma pessoa matando alguém, roubando alguém, e essa pessoa não era e não estava lá, só de você explicar, você já teve um assassinato reputacional da pessoa, dependendo do caso. Que vai chegar no nível de ninguém saber se aquilo é realmente verdade ou mentira. Verdade ou não. E tem empresas que já estão hoje com softwares para detectar isso em nível militar. Então é um assunto bastante... Esse é preocupante, porque o que a gente entende como verdade, que é o que a gente vê, que a gente escuta, isso está sendo colocado à prova através de deepfakes. Bom, É pesado. A gente vai fazer depois... Essa série de palestras, eu estou aqui só ajudando a Tereza, né? Assim, estou de parceiro aqui, que a gente trouxe o Rodrigo, mas a nossa ideia é, dentro do circuito de palestras que a Tereza já faz, né, super bem, a gente trazer algumas edições durante o ano, que sejam 3, 4, onde a gente está chamando de SHT Talks, né? A gente vai nomear assim, que é inspirado no TED, que muitos de vocês conhecem, óbvio que não chega nem aos pés, mas é um formato de bate-papo onde a gente vai trazer assuntos mais polêmicos ou assuntos mais exponenciais. Esse é o primeiro deles, e a gente quer também trazer um papo sobre, tá super falando sobre Deep Web e outros assuntos aí. Então, acho que vamos ter assuntos diferentes para falar também. Olha, tem várias perguntas da plateia, mas eu queria só ir um pouquinho adiante, né? Porque o Rodrigo acabou de voltar daquela SXSW. Todo mundo já ouviu falar essa sigla. É o maior evento de inovação do mundo, né? E a gente, lá sabe-se que foi falado sobre coisas que vão mudar muito e novidades. O que você nos conta, né? Que vai de novidades que você ouviu lá e que vai afetar a nossa vida agora? Foi bastante esse tema, como é de se esperar, foi bastante falado, o tema do AI generativa, inteligência artificial generativa. E aí, acho que tiveram algumas análises interessantes. Uma do próprio fundador, o presidente, cofundador da OpenAI. Pessoal, pede, por favor, para colocarem todos no modo mudo, vibrar, por favor.
Se não quiser colocar no vibrar, que tiver com medo aonde vai vibrar, por favor, coloca no mudo. Obrigado. E o que o presidente da OpenAI trouxe é que é como uma metáfora que é como se a gente estivesse ganhando um time de 6 estagiários que não dormem, que não comem e que estão à nossa disposição para realizar várias tarefas. E aí o Kevin Kelly, que é fundador daquela revista Wired, ele trouxe uma análise bem interessante. Ele falou, na minha visão, o que vai ser substituído? Vai ser substituído todas as tarefas que a gente contrataria alguém para fazer aquela tarefa pela gente. As tarefas que a gente não contrataria alguém, está generalizando, mas é uma filosofia interessante. As tarefas que a gente não contrataria alguém porque a gente gosta de fazer, a gente não vai deixar a inteligência artificial fazer pela gente. Então, é uma visão que fala, olha, a gente vai cada vez mais buscar uma automatização de tarefas que são operacionais, que são procedurais, para que sobre mais tempo para a gente fazer as tarefas que nos dão prazer ou fazer outras coisas na vida que nos dão prazer dentro daquela atividade de trabalho. Essa foi outra visão legal. E a terceira é que empregos que estejam envolvidos com monotarefas processuais têm um muito maior risco do que empregos que sejam multitask, que te exijam várias tarefas. De novo, também bem genérico esse comentário, mas é muito mais fácil a tecnologia substituir, ela vai substituir algumas tarefas e não necessariamente empregos inteiros, né? Então, no final, uma das brincadeiras que eu fiz é que o problema é o mono, né? O que é monótono ou o que é monotarefa. De uma forma genérica do que vem aí pela frente. Você quer fazer a pergunta? Eu queria aproveitar aqui, deixa eu pôr aqui, eu queria que você falasse um pouco, Rodrigo, sobre, todo esse projeto, né, desde o início do Stiling, como é que foi isso até ser comprado pela TakeBleep, que é um grande fundo global. O que vocês desenvolveram na época? Qual que era a ideia? Porque eu sei, nosso irmão aqui, Rodrigo, que está aqui também sabe, e que ele tem muito disso do que a gente está falando, né? Nada mais do que a utilização de inteligência artificial, que lá atrás vocês já enxergaram algo. O que foi o projeto Stiling? O que ela fez e por que ela foi comprada? Que potencial que eles enxergaram? O nome Stiling, a gente costuma até escrever ele em letra maiúscula porque ele é um acrônimo de Sábias Tecnologias de Imagem e Linguagem. Era a tecnologia que a gente tinha em mãos na época. É uma tecnologia no campo que chama de computação linguística, como que você lida com textos. E também no campo de visão computacional, como que você lida com imagens. E para que a gente utilizou essa tecnologia? A gente fundou a empresa em Ouro Preto. Eu tenho um sócio que estava iniciando mestrado nessa área de computação linguística, no nome que a Teresa comentou de processamento de linguagem natural, é o nome técnico, Natural Language Processing, NLP, que é a área da computação que olha para um texto e interpreta esse texto com várias funções. Ele entende a estrutura morfológica, a estrutura sintática, o que é sujeito, o que é verbo, o que é adjetivo, se o texto tem conteúdos que são positivos ou negativos, se o texto está falando de São Paulo como uma cidade, ou um santo, ou um time de futebol. Então, são várias atividades que estão ligadas à linguagem, e a gente pegou essa tecnologia para quê? Para pegar toda essa massa de informação que a gente hoje recebe em redes sociais e imprensa, o velho clipping, mais a parte de redes sociais, e resumir o que está sendo falado por uma determinada marca ou figura pública. Então, se eu sou o Carrefour e de repente falam que tem uma loja que bateram num animal e num cachorro, isso está virando uma crise, eu preciso saber exatamente toda a repercussão das conversas que estão acontecendo na imprensa oficial e nas redes sociais em torno desse assunto. Bem como se eu sou a Natura e eu lanço uma nova maquiagem, eu quero saber o que as pessoas estão falando da minha maquiagem, se estão falando bem, estão falando mal, o que está acontecendo. Então, você aplica a inteligência artificial para resumir essa opinião pública em conversas públicas e também em conversas privadas, nos canais de atendimento de uma marca, para você saber o que o teu consumidor está falando de você. E esse foi o
o nosso negócio. A gente começou desenvolvendo essa tecnologia para o português. Não tinha ninguém olhando para o português. Toda a pesquisa científica vem sempre sendo investida na ordem do inglês, no chinês e no árabe, porque o árabe tem uma questão aí militar envolvida dentro desse assunto, o chinês idem. E no português é o 7º idioma mais falado do mundo, depois em espanhol, enfim. Então, a gente trouxe a academia junta para desenvolver isso, resolvemos esse problema para o português, nessa mesma linha que origina o ChatGPT, que é a linha de linguagem. O que acontece é que o ChatGPT ele fez um breakthrough, ele fez uma ruptura nessa tecnologia que a gente desenvolveu. E hoje a gente está combinando a nossa tecnologia com o ChatGPT para fazer uma série de coisas, do tipo, tem um caso legal que você pega um manual de instrução de um carro e você consegue hoje pelo WhatsApp você perguntar o que você quiser no chat do WhatsApp sobre o automóvel, como que eu coloco a cadeira de criança, e ele responde para você sem você precisar ler o manual. Que ninguém nunca leu, né, o manual, na verdade, né? Eu li. O que significa essa luzinha no painel? Podia fazer uma versão da bula de remédio disso, né? Que ninguém nunca leu também, né? Então tem para Só você. Tá cheio de gente que lê, mas tudo bem. Então, resumindo, é isso. O Stiling é isso. Você falou, quando você estava explicando do Stiling para a gente, que umas carreiras que a gente nem imaginava que seriam úteis foram utílimas para isso, né? Porque essa tecnologia que vocês inventaram é de fazer um clipping, né? De pegar as notícias do que está rolando na internet inteira sobre alguma determinada marca, alguma pessoa, né? Mas aí, como é que... então, conta pra gente como é que essas novas... Como é que essas profissões, exatamente, profissões que achavam que a gente não necessitaria tanto, como é que elas são tão importantes? Por exemplo, todo esse desenvolvimento de ChatGPT, né, atual e o que a gente faz na Stiling, ele está no campo linguístico. Quem trabalha no campo linguístico são os linguistas, e os linguistas fazem faculdade de letras. Eu nunca imaginei que letras tinha essa aplicação. Para mim, a faculdade de letras ela formava professores em idioma, não é verdade. Ignorância minha. Outra faculdade que tem um enorme valor para essa tecnologia, faculdade de biblioteconomia, que já foi motivo de piada de bar. Biblioteconomia é a ciência de organizar conhecimento. Quando você vai treinar o computador, você muitas vezes treina ele não necessariamente numa base de dados, mas numa estrutura de conhecimento. Então, hoje, dentro dos times da OpenAI, da Stiling, a gente tem linguistas, a gente tem biblioteconomistas para fazer o que a gente brinca que é o machine teaching. Essas são profissões que existem há muito tempo, com uma nova valorização, uma nova roupagem. Agora, o que está surgindo de profissões novas com essa tecnologia? Eu falei que o prompt, né, a frase que você dá, ela é bastante importante. E ela é tão importante que hoje você já tem vaga nos Estados Unidos pagando $300 mil por mês para prompt engineers. Óbvio que, né, é um belíssimo desafio de prompt aí. Estou simplificando, né? Mas você tem essa nova profissão, ou essa nova tarefa dentro de algumas profissões que está sendo e vai ser cada vez mais valorizada, que é como você faz a pergunta correta, o comando correto para o software. E vocês vão ver, a gente mexendo, isso muda bastante o resultado da brincadeira. Então, e muita gente tem várias perguntas aqui, né, também falando desse medo, né, de vou perder o emprego, os seres humanos vão ser inúteis, será que... Enfim, esses medos da tecnologia ser disruptiva, né? Então, eu queria que você nos aconselhasse, né? Assim, o que você tem para nos aconselhar para conseguir acolher essa mudança com tranquilidade, talvez até mesmo com entusiasmo? Não sei. Tem aquele filósofo Umberto Eco, ele falava que, escritor, filósofo, falava que nas grandes mudanças de tecnologia você tem o grupo dos apocalípticos e o grupo dos integrados. Né? E é normal essa divisão.
é natural ter medo, né? É uma tecnologia que tira a gente de uma posição de conforto. A metáfora que mais fez sentido para mim, pensando, tá bom, e o que acontece com isso? É entender que há exatos 30 anos atrás nasceu a internet. Em abril de 1993, foi capa da revista Time a frase The Information Superhighway. A gente chamava da superestrada do conhecimento. O que a gente vem fazendo de lá para cá foi criar estradas para o conhecimento do mundo no ambiente digital. A gente digitalizou o conhecimento do mundo. E a gente usava ferramentas que levavam a gente até esse conhecimento. O ChatGPT e a categoria que ele traz é um novo veículo para acessar esse conhecimento. É um novo meio de transporte. Muito, muito, muito mais poderoso. Se a gente está indo de um lugar, de A para B, e a gente muda o veículo, o que acontece com o nosso Waze? Ele começa a recalcular a rota. A minha sensação é que a gente está no momento de recalcular a rota. A recomendação é que a gente olhe para o que a gente faz, para os nossos negócios, nossa empresa, nossas funções, receba essa tecnologia como algo que vai nos amplificar, que vai nos trazer algum benefício. Talvez para algumas profissões não tenha nada a ver, para outras profissões o impacto já seja imediato, mas se antene e não ignore que é uma mudança de altíssima magnitude, tão ou maior do que a internet. E aí basta a gente olhar para como a gente era 30 anos atrás e hoje, dentro de cada do que nós fazemos profissionalmente e pessoalmente, o que isso mudou. Receba essa tecnologia como algo que vale a gente apertar o botãozinho do Waze de recalcular a rota e revisitar o que a gente está fazendo e o que a gente está investindo e para onde nosso negócio está indo, em termos do que essa nova tecnologia tem para trazer de bom. Vai acontecer em paralelo uma discussão importante, e graças a Deus está começando já, de legislação e de guardrails, de limites para que o desenvolvimento disso nasça na medida do possível. E aí, como tudo como uma grande ferramenta, vai ter uso para o bem e para o mal e preocupação de governos, né? Mas, do ponto de vista prático, a gente receber essa tecnologia e recalcular a rota. Eu acho que achar que ela não vai mudar é minimizar muito, é que nem chegar e falar. O pessoal que falava, esse negócio de internet aí, imagina, isso aqui tem um monte de vídeo, né, que a gente vê hoje falar. E a gente está vivendo uma história nova em tecnologia. Tem gente que fala, o presidente de uma fabricante de processadores da NVIDIA fala que é o iPhone da inteligência artificial, porque agora é uma inteligência artificial fácil de você ter contato e de você usar, e é receber isso e recalcular a rota. Vamos lá. Bom, vamos para a prática aqui. Eu queria a tua ajuda. Eu coloquei aqui. Quem não pegou o QR Code, quiser mandar pergunta, está aqui. Mas eu queria que a gente fizesse uma brincadeira. Eu pluguei meu celular. Espero que não apareça nenhum nudes aqui. Mas vamos lá. E eu vou colocar o ChatGPT aqui para a gente brincar. Quer vir aqui, Rodrigo? Vem você aqui brincar no meu celular aqui. Troca de lugar, de repente. Vocês... A gente vai fazer uma dinâmica com vocês, com o ChatGPT, e depois com o Midjourney, uma brincadeira. E eu acho legal porque o Rodrigo mostrar um pouco do potencial, né? Muito mais do que perguntar, né, que a gente falou. Eu vou fazer uma brincadeira de um teste que eu fiz outro dia, conversando com uma amiga minha. Eu vou colocar aqui uma pergunta: como nascem os bebês? Tá? Ele é ousado, né? Como faz? Os bebês. Para quem está mais no fundo, né? Os bebês nascem quando o espermatozoide masculino fertiliza um óvulo feminino, né? E por aí vai. Vocês veem que é uma linguagem bastante científica, assim, né? E o óvulo fertilizado, então começa a se dividir, crescer dentro do útero da mulher e blá, 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 blá. Essa é uma pergunta que, se nosso filho de 7 anos fizesse, a gente não gostaria que ele tivesse essa resposta. Agora, vamos mudar a pergunta? Eu primeiro vou agora fazer o que é normal fazer e nem todo mundo sabe que está fazendo no ChatGPT, que é você primeiro fazer uma pergunta que peça para ele atuar como alguma coisa.
Então eu vou falar assim, vou falar que eu gostaria que ele fosse um pai conversando com um filho de 7 anos. Tá? E que todas as respostas que ele trouxesse a partir de então fosse dentro desse contexto. Então, vai ter muita gente pedindo para o ChatGPT como educar o filho, é isso que você está falando? Não foi um nudes, mas tudo bem. Ainda bem que era uma imagem bonita, né? atue como um pai, conversando com um filho de 7 anos. Eu estou em português aqui, hein, pessoal? Não tem nada de inglês. Oi? Ah, tá. Eu estou sem óculos aqui, tá mais difícil. Eu não preciso, não. Filtre conteúdo impróprio para menores de 8 anos. E ainda vou de brincadeira falar ok, para ver se ele entendeu. Claro, vou falar de uma forma adequada para uma criança de 7 anos entender. O que você gostaria de conversar sobre? Como nascem os bebês? Mesma pergunta. Essa é uma pergunta interessante e importante. Quando o casal decide ter um bebê, o pai tem um espermatozoide. Aqui ele foi até mais complicado da última vez que eu perguntei. Eu vou falar o que ele tinha dado para mim, tá? Porque, inclusive, a resposta ela não é sempre a mesma. Põe o óculos. Não? Não precisa. Mas ele... que não foi o melhor teste, tá? Geralmente, quando a gente faz palestra, os não são os melhores testes. Mas... eu vou colocar aqui, seja mais... didático. Para uma criança. Se não, vou te demitir. Claro, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples para que uma criança possa entender. Quando o homem... Essa aqui é parecida com a que eu tinha respondido, que eu tinha recebido quando eu fiz esse teste. Quando o homem e uma mulher se amam muito, eles podem decidir ter um bebê. Para isso, o papai tem um bichinho chamado espermatozoide, e a mamãe tem um bichinho chamado óvulo. Esses bichinhos são tão pequenininhos que não dá para ver nem no microscópio. O espermatozoide do papai precisa encontrar o óvulo da mamãe para que possam se juntar e formar uma única célula que vai virar o bebê. Então, é interessante. Eu estava, brincando, conversando com a minha amiga, e isso eu achei um teste legal, porque você está setando como você quer que ele atue. Certo? Agora vamos para um outro teste. Eu vou zerar aqui a conversa. Posso quebrar a dinâmica, depois a gente continua? Manda bala. Eu queria pedir para a pessoa, eu acho que a pessoa mais nova que está hoje assistindo a gente aqui, que eu achei que é muito legal, a gente tem todas as idades, e eu pedi autorização para o pai dele, que é meu amigo ali no canto, porque a gente raramente tem pessoas dessa idade aqui. Olha que bacana. Joaquim, eu queria que você fizesse uma pergunta para o ChatGPT, por favor, aqui. Que pergunta você quer fazer? No microfone. Posso pegar? Eu vou zerar aqui, tá? Porque a conversa muda, então você começa uma nova. Tenho 11 anos e tô no 7º ano. Tá bom, deixa eu pensar. Nossa. Você já usou o ChatGPT, Joaquim? Sim, várias vezes. Seu pai deixa, sua mãe deixa você usar? Eles ficam controlando você? Você faz as lições todas no ChatGPT, fala a verdade. Eu né? não, hoje. Que pergunta você quer fazer para ele? Não sei, deixa eu pensar. Putz, grilo. Qualquer uma. Quem vai ganhar o campeonato? Como é que o Palmeiras tem mundial? Você é palmeirense, né? Sim. Como é que o São Paulo, Posso o perguntar Palmeiras se vai Palmeiras fazer tem para mundial? ganhar o mundial que ele nunca ganhou? Pergunta pro ChatGPT. Acho que eu não vou perguntar isso, porque eu já tentei perguntar isso várias e várias vezes. Sempre dá a mesma resposta. Eu sou uma inteligência artificial, não posso prever nada. E ele não vai ganhar. Talvez. Tudo se sabe. Nunca se sabe. Tudo depende de variáveis.
Deixa eu pensar. Putz. Qualquer uma. Tá bom. Fazer de geografia, sei lá. Vamos lá. Qual... Não... Ai, precisa ser um bagulho mais profundo que eu queria dar... Que eu queria dar uma resposta boa, só que eu não tô pensando. Putz. Qualquer pergunta. Como foram extintos os dinossauros? Boa. Pô. Ah, não. Outra, vai. Qual é a capital dos Estados Unidos? Sei lá. Coloca qualquer... Não, vamos fazer a pergunta do Palmeiras. Como o Palmeiras pode fazer para ser campeão mundial? O Palmeiras tem mundial? É isso aqui, o Palmeiras tem mundial? Gustavo. Palmeiras tem o título mundial reconhecido pela FIFA. Em 51, o clube venceu a Copa Rio Internacional, que na época era considerado o principal. Qual o botãozinho? O refresh. Aqui. Ele refaz. Agora eu posso falar assim, fala sério. Fala sério. Você tá brincando, né? Boa, Joaquim. É isso bom mesmo. ponto. O que acontece? O ChatGPT, e essa é uma das falhas, e tem falhas, ele alucina. É a palavra que o pessoal está chamando. Ele dá respostas com uma certeza de corretude e que, no fato, aquilo nunca existiu. Então, é um ótimo ponto. A OpenAI... A pergunta, peraí, só repetindo para gravar, né? Ela pergunta se dá para dar as fontes... Se dá para dar as fontes. A OpenAI, ela hoje está jogando... esse sistema está andando com uma fonte que foi treinada até 2021. Eles acabaram de lançar, não está ainda disponível para uso, vamos dizer, nosso, geral, o uso do ChatGPT sobre dados atuais da internet. Por exemplo, o que aconteceu ontem, o que está acontecendo agora, e etc. Quando ele faz essa atividade, é muito legal de ver. E é como se ele estivesse navegando num browser pela gente, ele vai te dizendo exatamente onde ele foi, onde ele clicou, onde que ele consultou, e ele te traz 3, 4 fontes dos dados que ele está usando. A tecnologia do ChatGPT está embarcada já no buscador da Microsoft, que chama... O browser chama Edge e o search chama Bing. Vocês já podem, quem tiver Windows, instalar o novo Bing e fazer uma busca de uma pesquisa. Eu quero saber quantos campeonatos o Corinthians ganhou, e ele te traz a resposta com 5, 3, 4 fontes de onde ele trouxe essa informação. Você pode clicar dentro daquele site e ele te leva. Então o Bing já tem até uma entrega mais parecida com o que a gente em breve vai ter aqui dentro do ChatGPT das fontes. Então, Não, mais uma que você ia fazer do ChatGPT, você quer fazer mais alguma? Vamos pensar aqui. Vamos fazer um teste aqui mais... Fala um autor. um ator? Autor. Autor. Capítulos do livro. Boa, José Saramago. Eu estava falando com a Ju hoje, minha amiga que está aqui na plateia. E aí ela fez uma pergunta para o ChatGPT. Gostaria de escrever um livro sobre tênis. Quais capítulos? Escrever um livro sobre tênis pode ser uma empreitada empolgante e desafiadora. Aqui estão alguns possíveis capítulos que podem estar presentes em um livro sobre tênis. Introdução ao tênis, história do tênis, regras básicas de terminologia, equipamentos e acessórios. Capítulo 2, técnicas e fundamentos. Posicionamento em quadra, técnicas de saque, forehand versus backhand.
e por aí vai. A Ju, que está aqui, está, de fato, pensando em escrever um livro, ela fez um teste e a recomendação do ChatGPT foi ótima. Dentro do que a Ju estava pensando em escrever, trouxe ideias interessantes. Então, esse é um exemplo. Outro dia a gente ia organizar um evento. O pessoal falou, quer saber? Pergunta para o ChatGPT o que eu preciso me preocupar para organizar um evento. Ele fala, atividade 1, 2, 3, e muita coisa faz sentido. O que a gente poderia fazer aqui também é começar a desafiar, falar assim, traga... Vou fazer só um teste aqui, traga um texto de, sei lá, José Saramago. Pode ser que ele traga e a gente não sabe de fato se ele pode alucinar, mas vamos supor que seja verdade. Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, se pode olhar, lá. Aí eu vou falar assim, critique, por favor, este texto. Tem que pedir por favor para o ChatGPT? Essa é a educação que a gente aprendeu em casa. Para conversar com a inteligência artificial. Quem aqui nunca tinha visto o ChatGPT funcionar, levanta a mão. Quem nunca tinha visto? O ChatGPT... Funcionar. Não digo nem mexer, funcionando. Pelo menos mais da metade. E aqui ele fala, para que eu possa ajudá-la a melhorar o seu texto, por favor, envie o texto que você gostaria de receber críticas construtivas. Obrigado. Pediu por favor, ele foi gentil e falou obrigado. Olha só, é importante ser gentil também com o ChatGPT. Vamos agora fazer uma dinâmica, sair do texto um pouco e ir para as imagens aqui. Tá? Eu acho que... Deixa eu botar meu óculos aqui, porque eu não sou digital, né? Sou uma pessoa analógica. E aí eu vou abrir... Vamos falar que é a versão de imagem do ChatGPT, que é uma opção, que é o Midjourney. E só um ponto, enquanto o Serginho vai abrindo, a gente fez aqui um teste, um uso bem, vamos dizer, básico do ChatGPT. O que mais dá para fazer? Se eu sou um desenvolvedor, um programador, eu posso pegar um código de computador e pedir para ele analisar esse código e dizer se tem alguma falha nesse código. Ou se eu quero virar um programador e aprender com o ChatGPT, eu posso dizer que eu gostaria de criar um jogo com tais regras e qual é o código desse jogo, e ele me entrega o código desse jogo para mim começar a ir montando esse joguinho através de um código. Então, o que acontece, e essa frase do próprio presidente da OpenAI, é que a gente tende a ganhar, ele fala, um educator in your pocket. Ter um educador para as nossas dificuldades e necessidades de aprendizado que vai nos instruir. Óbvio, com a tecnologia melhorando ao longo do tempo, menos alucinação e mais conteúdo próprio, com citação de fontes, com citação da lógica que levou para chegar naquele conhecimento e nos instruir a realizar tarefas que sejam importantes para a gente. A própria autocrítica que a OpenAI faz hoje do que dá para melhorar no software deles são duas. A questão de fonte, que ela trouxe, e a segunda é que ele tente te explicar melhor como ele chegou naquela conclusão. Que não seja simplesmente qual é a resposta? É essa. Ele tente te explicar mais como ele chegou nessa resposta, até que você possa avaliar a lógica por trás. Bom, vamos lá. Aqui são algumas imagens, essa é a minha página no Midjourney, de experiências que eu venho fazendo. Então, por exemplo, aqui é uma das imagens quando a gente começou a testar para fazer a comunicação desse papo de hoje que a gente está fazendo. Então, aqui, como o Rodrigo falou, o prompt, né, o pedido aí para a imagem, eu escrevi aqui Augmented Intelligence Test. E aí, obviamente, dentro do prompt já tem algumas coisas, alguns códigos que eu venho estudado de tratamento de filtro de luz, de imagem, que são outras coisas que não vêm ao caso. Mas eu tive essas 4 opções. Então, quando eu escrevo algo e pergunto, ele sempre vai me dar 4 opções de imagem no caso do Midjourney. Essas imagens foram totalmente construídas por inteligência artificial. E aqui outros exemplos. Aí eu vou rodar um pouco mais para baixo. E eu acho que esse é um pouco mais tangível. Então eu escrevi aqui Cool Ambient Happy Industrial Style Test Creative.
Então eu misturei um monte de coisa. Tem que ser sempre em inglês, né, Sérgio? E ele me deu... Sim, acho que o Midjourney ainda assim. E aí ele me deu essas opções aqui. Eu vou indo para baixo e aqui eu coloquei aqui Red Porsche, Vintage, On Desert, Tigers Test Creative. O Creative a gente coloca no caso aqui porque ele me dá algo mais, como o Rodrigo falou, alucinante, mais criativo. Então, qualquer prompt, qualquer dica que eu dou a mais, eu mudo o tipo de resposta da imagem que eu vou ter. Se eu não colocar o Creative, o criativo, ele vai me dar uma imagem mais óbvia, mais real. Se eu coloco o Creative, ele me dá algo mais fantasioso. E por aí tem milhares de outros códigos que eu posso escrever. E no texto, você já tem hoje a opção no próprio Bing de falar que você quer uma resposta mais criativa, uma resposta mais objetiva. Sim. Agora, aqui eu acho interessante, para quem conhece, né? Assim, quando ele fala sobre alucinar, né, nos textos, ele alucina nas imagens também. Para quem é conhecedor de carro, a gente tem imagens aqui, como a imagem 4, que são imagens mais próximas realmente de um Porsche, da realidade. Eu pedi deserto, ele me deu deserto. Eu coloquei vermelho, ele me deu um Porsche vermelho. Mas a gente tem outras imagens que têm alguns traços, mas não são de longe a um Porsche. Então isso também é o que ele falou que é um Fusquinha. Ele alucina, porque ele vai buscar uma série de informações visuais para montar esse padrão, essa imagem que eu quero. Bom, tem várias aqui. Essa aqui eu escrevi o Smart Cool Robot Surfing on Computer. Ele me deu essa. Vamos criar uma aqui? Rola? E a gente vai criar uma aqui. Vamos lá, deixa eu ir para baixo aqui. Eu acho que dá, né? Dá, né? Estão perguntando aqui como é que você consegue baixar o app do ChatGPT. O ChatGPT se acessa via web, chat.openai.com, se eu não me engano. Ou pelo site da OpenAI, você entra www.open.ai e você vai acessar o botãozinho e salvar no teu navegador, depois de ter feito o login. Oi? Não. Dá para arrastar como link para... Dá para arrastar como link, que é como eu fiz aqui, né? Que nem eu mostrei para vocês, esse botãozinho aqui do ChatGPT, eu faço ele virar um link. Um web app, né? Vamos supor, é mais ou menos isso. Eu queria agora fazer uma brincadeira que é o seguinte, para também não ficar uma salada de fruta muito grande, eu vou botar aqui, sempre a gente começa aqui no Midjourney com um /imagine, que eu vou falar para a máquina imaginar algo. E eu queria 5 palavras. Eu vou escolher aleatoriamente. Eu queria 5 palavras de 5 pessoas que eu vou escrever aqui para a gente formar uma imagem. Então eu queria uma palavra. Pode ser qualquer palavra, tá? Posso escrever em português? Vocês têm certeza? Cachorro. Eu vou escrever em inglês porque a gente não dá errado agora, né? Calma aí. Outra palavra. Viagem. Viagem. Alguém fala um estilo, que eu acho que é legal também. O estilo de um pintor. Estilo. Alguma outra palavra? Conexão. Conexão. Picasso. No estilo Picasso. Mais uma palavra. Floresta. Fala. Acho que tá... Vamos ver se tá certo, hein, Joaquim? Vamos olhar lá. Eu vou colocar só um código aqui, simples, enfim. Vamos lá. Posso dar OK aqui? Vamos ver o que vai aparecer. Espero que dê certo. Nem quero ver, hein? Ele tá pensando aqui, ele já vai começar, vocês vão ver que ele vai começar a construir a imagem já. Então ele está começando a construir. 0%. Eu fiz questão de assinar, tá, o Midjourney, só para fazer isso com vocês, para não dar... Já apareceram uns cães.
62%, 93%, 100%. Ele me deu 4 opções. A opção 1, a opção 2 do lado direito em cima, a opção 3 e a opção 4. Aí olha que bacana. Vamos supor que eu queira... Qual a opção que vocês gostam? Vou pegar a opção 3, que eu acho que é a melhor opção. Né? E eu vou pedir para ele fazer novas versões da opção 3. Então eu vou pôr aqui versão 3. E ele tá refinando, ele vai me dar releituras dentro da opção 3. Eu estou fazendo de uma forma bem simples aqui para a gente não perder muito tempo, mas dá para eu evoluir em cima disso também. Sérgio, dá para baixar essa imagem, usar, imprimir? Dá. Aí no final, ele está construindo aqui, mas no final... Essa é a grande... já estão saindo softwares, a Adobe está lançando um software que tudo que você gerar já está protegido, vamos dizer, você pode usar a imagem. Aqui essa empresa está com um processo em cima dela por questões de direitos autorais. Até pela dúvida de qual a fonte que ela está usando. E ela ainda está gerando imagens que a gente chama em baixa resolução. Né? Então, eu tenho limitações de uso de imagem. Eu não consigo ter imagens com uma resolução tão alta a ponto de eu usar. Então, isso é ainda óbvio que já daria para ser feito em imagens com resoluções muito altas, mas eles estão se protegendo e não fazendo para as pessoas não usarem. Aí, por exemplo, vocês me perguntaram... Não. Talvez saia outra. Provavelmente não. Provavelmente não. Quer ver? Se eu pegar e der um refresh aqui, nesta aqui, vamos ver se ele vai. Ele está criando, dentro daquela mesma pergunta, ela está criando uma nova opção. Cria variações. Casos interessantes de uso dessa tecnologia. Eu dei um refresh na mesma pergunta. E ele está fazendo essa nova imagem. As 4 opções. Aí dei no ChatGPT, né? E aí eu posso escolher no final qual dessas eu quero salvar um pouco mais com resolução para eu baixar e para eu usar. Tá? O que as pessoas têm utilizado muito ferramentas como Midjourney hoje? Elas têm utilizado muito como uma primeira referência para algum trabalho. Já que a alta resolução não funciona ainda, não está disponível, eu consigo tangibilizar alguma ideia de uma forma muito rápida, o que me daria muito trabalho, teria que ter muito talento, levaria muito tempo e dinheiro para fazer. Então, com isso, eu consigo tangibilizar um trabalho de uma forma mais rápida. E aí a pergunta que a Tereza fez, vamos supor que eu escolha essa versão 4, a versão 2. Eu aperto aqui o 2 e ele vai salvar com um pouco mais de resolução e eu baixo isso e consigo usar essa imagem. Tem um site, para quem tem filho filha pequeno, que chama Bedtime Stories. Você fala, crie, por favor, uma história contendo tal, e ele faz o texto e a imagem da história. Bedtime Stories, acho que bed de cama, bedtime. Bed. De cama, B-E-D. Tempo de cama, né? Time Stories, de histórias. Tem outro caso legal, o meu filho ontem fez um desenho de um coelhinho de Páscoa. Você tira a foto do desenho do coelhinho de Páscoa e você sobe no Midjourney e ele transforma a foto em 3D. Usos reais disso por estúdio, realmente, que trabalha com imagem e animação. Tem um pessoal nos Estados Unidos que falou, bom, cada vez custa mais caro contratar um ilustrador de desenho animado. Será que eu consigo, com essa tecnologia, criar um desenho animado sem ser um ilustrador de desenho animado? E eles provaram que sim, que é possível você fazer um desenho animado. Aqui eles explicam, tem um YouTube, um vídeo que mostra tudo como eles fizeram, mas eles conseguiram construir um desenho animado num estilo específico de um artista de anime japonês sem ter um ilustrador no time. Essa aqui é a imagem final que eu escolhi e provavelmente quando eu abrir no meu computador ela vai estar numa resolução maior, mas ainda não uma super resolução, mas esse é o resultado final. Tá? Bom, acabamos as perguntas, né? Mas a gente tem um monte de pergunta aí que eu acho que a gente podia pegar agora
tempinho para as perguntas que vocês fizeram, pegar algumas perguntas para falar. Tem gente perguntando do chat GPT no recinto escolar, né? Na questão da escola, como é que fica. Não sei se você quer responder essa primeiro, ou pergunta se tem mais benefícios do que malefícios, né? Você já falou um pouco sobre a questão, né, dos apocalípticos versus os integrados, né? Tem uma questão aqui que acho que está levantando uma curiosidade sobre... deixa eu ver... riscos para a humanidade que levaram Elon Musk e outros a proporem que o chat fosse mais estudado. Essa é uma discussão importante no momento. Acho que, de novo, tem malefícios e tem benefícios e tem malefícios reais, dos dois lados. A gente aprendeu com a internet, com as redes sociais, o que significa não ter tido regulamentação na hora que precisava. A gente aprendeu em subindo nossas vidas inteiras na internet nos últimos 30 anos, o que acontece quando você não respeita a privacidade, não tem lei disso. Então, a regulamentação ela é importante e ela está sendo capitaneada, inclusive, pelos próprios criadores do OpenAI. Precisa ser dado mérito. Não é que esses caras estão criando uma tecnologia e não estão preocupados com isso. A própria OpenAI ela tem uma arquitetura hoje societária, que é uma empresa com fins lucrativos pertencentes a uma empresa a uma holding sem fins lucrativos. Diz, nas palavras dos fundadores, que essa estrutura com fins lucrativos ela foi o caminho para eles conseguirem fazer e bancar a conta. Eles não conseguiram levantar dinheiro com fundos de investimento com uma empresa que não gerava lucro. Essa é a história que ia dar para o mercado. Mas a regulamentação ela é importante. Existe muita preocupação. Você tem o Yuval Harari trazendo um monte de cenários apocalípticos do que pode acontecer, da tecnologia virando mais inteligente que o ser humano e outras coisas mais. Enfim, acho que minha opinião pessoal e trabalhando com essa tecnologia há um tempo e do que eu vejo também outras pessoas trabalhando com isso, trazendo muito difícil prever o que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos com o mundo em várias etapas. A gente precisa se concentrar no que está acontecendo agora e, por um lado, no benefício amplificador que essa tecnologia tem, a gente não pode ignorar, e frear isso nesse momento. Já tiraram o leão da gaiola, já saiu. Como que a gente agora, ao invés de frear, conduz isso para um uso positivo? E, paralelamente, trabalhar essa questão de fato de lei, de regulação, para não fazer isso atrasado com redes sociais. Quem tiver curiosidade, tem um vídeo incrível, está vendo os melhores vídeos sobre esse assunto no tema, que é de um autor que chama Tristan Harris. É o cara que inventou que fez aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes, que muita gente aqui deve ter visto. E o Tristan Harris, ele tem uma palestra em fevereiro, se não me engano, desse ano, falando exatamente sobre as preocupações e o que fazer para que a gente lide em tempo com uma nova tecnologia que está ao nosso alcance e que, de novo, tem vários benefícios. E eu recomendo que a gente não entre em negação disso, que a gente aceite que tem benefícios e que se posicionem como usufruir melhor disso, mas que precisa ser legislada e regulamentada. Sim, agora, tem uma hipótese de uma agenda também por trás do Elon Musk e outras pessoas que assinaram essa carta, a gente não vai saber, de uma tentativa de lobby por uma questão competitiva de estar saindo atrás na corrida espacial. Você menciona que o software pode alucinar e, né, ter esses erros, né? Enfim, então, ao mesmo tempo, quem treina não necessariamente pode colocar um viés ideológico. É isso. E tem uma coisa bem legal. Tem uma entrevista de um canal, se não me engano, ABC, pro CEO da OpenAI, e a repórter pergunta para ele: mas se você mesmo fala que tem tantos malefícios, por que vocês lançaram esse negócio? Né? Sim, é uma boa pergunta. E a resposta dele também eu achei uma ótima resposta, porque ele fala: a gente poderia ter trancado o GPT no laboratório e ter lançado um GPT perfeito versão 7.
Só que a gente nunca saberia de fato também quais seriam os problemas na vida real, no mundo como ela é, quando essa tecnologia estiver disponível. Então a gente prefere fazer isso com todos os disclaimers e os caveats que esse assunto merece e precisa, mas aprendendo com as pessoas, inclusive os contornos e as consequências que pode ter. A gente discutiu isso muito dentro de casa, a gente preferiu construir isso junto com o mundo, ele falou. Rastrear? Segundo eles não fazem isso. Mas já não sei. Rastrear as perguntas, essa foi a pergunta. Quem fez... O que existe é você descadastrar. O teu login é descadastrado da ferramenta já. Se fizer um uso errado, você toma uma notificação. Na segunda, ele te exclui. Agora, de novo, o problema não é o ChatGPT, pessoal. O problema é o uso da tecnologia como uma arma na mão de pessoas mais intencionadas, sem os filtros que já são colocados já em cima do ChatGPT. Aí está o risco. Por exemplo, o Facebook está desenvolvendo um produto, uma linguagem própria. A Meta, né? A Meta. Vazou o código. Foi parar na Dark Web. Então, essa tecnologia, de novo, o leão saiu da jaula. A preocupação agora é o como que a gente vai colocar e tratar isso com talvez a gente, não sei, as metáforas sempre são complicadas se não são exaustivas. Tratar isso como a descoberta da pólvora, que, né, permitiu que a gente tivesse alguns benefícios e também um negócio que mata e que precisa ser legislado e etc. Então... A solução a gente tem que legislar a respeito, né, para controlar, né, a sociedade civil e os governos têm que entrar na discussão em tempo para de fato botar limites de como usar essa tecnologia. O que vão acontecer com empregos que vão, né, que vão sair que vão ser substituídos por essa tecnologia e por aí vai. Tá certo. Bom, eu acho que tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Pode falar. Para programação, para desenvolvimento de software? Geração de linhas de código, só repetindo, né, a pergunta. O ChatGPT tem um produto que ele chama de Copilot e que está embarcado no GitHub. Então, o GitHub ele é um repositório e enfim, tem vários benefícios para quem desenvolve códigos. E hoje você já tem dentro do GitHub, se não me engano, o GitHub Copilot, tem um nome que você pode usar, e ele já faz diversos auxílios no desenho de um código. Você pode fazer uma dúvida, qual que é o melhor jeito de fazer esse código, ele sugere para você pede para ele debugar e te ajudar a enxergar, achar onde que está a falha, e várias outras tarefas. O nosso time na Stiling já tem brincado com esse tipo de aplicação e tem tido resultados bem interessantes. Bom. Em outras palavras, não é algo que vai substituir um programador, mas que vai fazer um programador produzir 10 vezes mais do que ele produz hoje. Eu acho que o objetivo hoje a gente não ia esgotar o tema, né? Essa é muita pretensão nossa esgotarmos esse tema tão novo que para todos. Mas eu acho que você já deixou algumas dicas para a gente, do Tristan Harris, né? Essa palestra que é interessante da gente assistir. E eu acho que a gente deveria só encerrar com uma reflexão sua sobre, sei lá, conselho, ou o que você queria deixar para a gente refletir a respeito, para nós, pessoas físicas também, né, que não necessariamente somos programadores, como é que a gente lida com as novidades que vão vindo por aí? Eu acho que o que a gente falou agora há pouco, Tereza, aceita, não nega, e vamos recalcular a rota. Vamos aprender como que isso funciona, vamos testar. Vamos para os nossos, para empresários aqui presentes, acho que precisa respeitar que tem mudanças que essa tecnologia pode trazer
na tua categoria, em termos de competitividade, em termos de produtividade interna, entender como isso pode trazer valor para os próximos anos e embarcar nessa. Agora, entrar em negação, que é o problema. Então, é o momento Waze de recálculo a rota. Eu acho que aqui a gente ganhou, eu brinco que eu gosto muito do Homem de Ferro da Marvel, eu acho que a gente ganhou uma armadura do Homem de Ferro aqui para pilotar. A gente não está indo mais nessa estrada de conhecimento, não estamos andando mais de carro. Agora a gente está viajando a milhão com uma armadura do Homem de Ferro, entra nela, perde o medo e aprende a pilotar. Tereza, queria aproveitar e agradecer aqui que a gente está encerrando toda a equipe do Clube de Comunicação e Cultural, né? Tua equipe principalmente, né? A Áurea, Miltinho, Laísa, Pablo, Kleber, Fernando Edgar, que ajudaram muito a gente. Obrigado, né, por você ter me chamado para te ajudar nisso. Para mim foi um super prazer. Estarei em outras se você precisar. Obrigado, Rodrigo, amigo, que topou. Muito obrigada. Rodrigo, para quem não sabe, não mora em São Paulo. Ele... Não vou falar brincando que ele se aposentou, né? Depois que ele mora em Itu. E a gente se vê em Itu. Quem me apresentou, ele foi meu grande amigo também, o Rodrigo, que está aqui hoje, que é um expert nisso também, em comunicação. E ele fez questão de vir aqui pro bono, né? Sem cobrar absolutamente nada, para falar com a gente. E obrigado mesmo por você estar aqui. Prazer. Obrigada, Rodrigo. Estou à disposição, quem quiser conversar mais esse assunto, consegue me acessar pelo LinkedIn. Acho que eu tinha deixado meu celular aqui. Enfim, é um assunto que eu gosto de conversar e também ir aprendendo com todo mundo. Acho que eu travei aqui, calma aí. A gente vai colocar a palestra. Aqui é só. A gente pode, olha, lembra que estamos todos conectados pelo WhatsApp, né? Que vocês mandaram online, não sei o quê. Qualquer pergunta podem. Aqui está o contato do Rodrigo. Podem perguntar para nós pelo cultural do clube, né? A gente pode mandar a palestra, o que for. Obrigado, gente. Obrigada, gente.